Olá, sejam muito bem-vindos ao Talk Tag, o Brasil do Amanhã Perspectivas Pós-Pandemia, um programa do canal Metô em parceria com as produtoras de rádio, TV e internet aqui da Universidade Metodista de São Paulo. Eu sou Giovanna Fazani e hoje a produtora Hive traz para o programa o tema entretenimento. O entretenimento aborda a população como um todo, seja através do cinema, teatro, podcast, música, entre outros. O termo entretenimento possui significados ligados ao divertimento, à distração e ao passatempo, mas só conseguimos entender como isso era importante quando nos pegamos presos em casa e tendo que achar diversas formas de distração. Em 2020, a Covid-19 se espalhava pelo mundo e, com isso, a população teve que se adaptar a essa nova realidade. Segundo a ABRAP, Associação Brasileira de Promotores de Eventos, de 350 mil eventos deixaram de ser realizados. Com isso, artistas e empresas tiveram que encontrar meios de se reinventar, como as famosas lives. E com isso, a criação de conteúdo voltado para a internet está mais forte do que nunca. E para nos explicar mais sobre esse fenômeno, hoje recebemos a Caroline de Moraes. Seja muito bem-vinda ao programa, Caroline. Obrigada, Giovanna. Caroline, nos conte um pouquinho sobre o seu trabalho no R7. Bom, então, dentro da Record, a gente tem o portal R7 e eu trabalho na produção audiovisual do portal. Então, a nossa equipe ela é responsável por toda a produção audiovisual ligada ao portal e todas as outras plataformas digitais. Nosso setor é multiplataforma. Então, a gente produz conteúdo tanto para o portal em si, quanto para o YouTube, para as redes sociais. Então, é uma produção transmídia. Aí lá eu sou responsável especificamente por lives, podcasts ligados aos produtos da TV. Então, por exemplo, agora a gente está com a Fazenda no ar, então a gente tem produtos diariamente indo exclusivamente para as plataformas digitais. Sou responsável por a produção desse conteúdo e de alguns outros podcasts que são independentes da TV. Então, a gente tem, por exemplo, um podcast de notícias boas que vai ao ar na segunda-feira para começar a semana com aquele up, né? Principalmente na pandemia, ele surgiu no contexto da pandemia para trazer notícias boas em meio a tantas notícias ruins que a gente estava tendo. Muito interessante. E aí, esse conteúdo ele é fixo na grade, né? Do R7. Então, não depende dos reality shows, do outro conteúdo da TV. Ele é independente. E qual foi o maior desafio que o entretenimento enfrentou nesse período de pandemia? Olha, acho que como todos os outros setores, né? Foi muito complicado, mas eu acho que algumas coisas que o entretenimento enfrentou, que, por exemplo, o jornalismo não enfrentou, foi a questão de parar. Né? Foi um pouco complicado, porque foi muito complicado, na verdade, porque a gente estava vivendo num contexto de que ninguém sabia muito bem como lidar, se podia trabalhar paramentado, se não podia. No primeiro momento, todo mundo parou, o jornalismo parou. E aí, num segundo momento, o jornalismo foi voltando, né? Infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, a redação foi voltando, os jornais não pararam, porque era a fonte de informação, e o entretenimento foi voltando bem aos poucos, né? Com todos os cuidados, como a gente está agora. Mas eu acho que isso foi uma dificuldade muito grande, saber adaptar e saber, e agora, para onde a gente vai? Porque do jeito que a gente estava acostumado, não dá mais para ser. E acho que também daqui para frente vai mudar muita coisa, né? Então, acho que o principal desafio foi esse. Mas que também trouxe algumas coisas boas, porque, por exemplo, a gente estava acostumado a receber pessoas, que nem agora você está me recebendo aqui. Só que eu sou de São Paulo, foi super possível eu vir até aqui. Agora, quando a gente está quando a gente estava na pandemia, não podia mais receber presencialmente, abriu a porta do digital. Ah, não, faz uma ligação, fulano está aqui dentro do estúdio com a gente. E possibilitou que pessoas de outros países, outros estados pudessem, né, estar com a gente. Então, acho que das dificuldades a gente conseguiu reverter e descobrir novos meios de fazer entretenimento, né? E pegando esse gancho, agora temos uma pergunta para você de um dos nossos correspondentes. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Giovanna.
Eu gostaria de saber da Caroline, por favor, qual é o âmbito do entretenimento que mais se destacou na atual realidade que a gente vive, por favor. Olha, uma ótima pergunta. Eu acho, assim, né, do que eu vivi, que foi o gênero de entrevista. Justamente por esse fator de você conseguir trazer uma pessoa agora de qualquer lugar do mundo para falar com você dentro do estúdio. E no momento que a gente não podia ter aglomeração. Então, o programa de plateia, esquece. Limado. Reality show, demoraram para entender como fazer isso funcionar de uma forma segura. Né? A gente precisou entender tudo. Então, eu acho que essa questão de trazer pessoas para dentro do estúdio, mesmo que à distância, como a gente está com ele agora, eu acho que foi o que ganhou mais destaque. Tanto que os podcasts, os programas que focam em entrevista, podcasts tem de diversos gêneros, mas os que focam em entrevista e tal, cresceram muito justamente por causa disso. Coisas que são mais, como é que eu posso dizer? Agregadoras, mas de uma forma digital, né? Respondida a sua pergunta? Sim, muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Bom, entendemos que o entretenimento passou por várias mudanças nesse período de pandemia. Com isso, as criações de outros tipos de conteúdo ganharam destaques. Assunto que eu e a Caroline iremos debater no próximo bloco do Talk Tag. Nos vemos lá! Voltando com o Talk Tag e com o nosso bate-papo sobre entretenimento e com a Caroline Moraes, produtora do portal R7. Sabemos que mudanças foram feitas em basicamente todos os mercados e novos tipos de conteúdo foram se tornando cada vez mais populares, como os streamings e os podcasts. Seguindo essa ideia, a gente está online com a Gabriela Peixoto, que trabalha atualmente com o mercado de podcasts. Seja muito bem-vinda, Gabi. Oi, Giovana. Oi, Caroline. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu espero poder colaborar com o papo de hoje. A gente que agradece. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas que estão trabalhando ativamente com conteúdo digital, né? Qual a maior dificuldade para manter ele relevante dentro das redes? Então, gente, eu acredito que a maior dificuldade hoje seja manter a consistência do conteúdo. A gente vê com muita frequência grandes produtores de conteúdo se envolvendo em novos projetos, como o podcast, né, também, e conseguindo um sucesso muito rápido. E aí, quando pessoas anônimas ou com um engajamento menor, né, que esses famosos, esses produtores já consolidados, elas entram no projeto assim também, eu acredito que elas esperam ter o mesmo resultado num curto espaço de tempo. E não que eu ache impossível, mas eu acho que quando você vai começar algo do zero, seja podcast ou outros formatos, a consistência do que você faz e como você insiste nesse conteúdo é o que faz esse conteúdo ser relevante para ouvintes, para seguidores, enfim, mas é uma grande dificuldade, né? Geralmente as pessoas querem um retorno muito, muito rápido do conteúdo e acaba desistindo. É tudo muito rápido, né, Carol? É muito... a internet, eu lembro que tinha um professor meu que falava, a gente tinha que criar um canal no YouTube num dos semestres. E aí a gente teve uma ideia, a gente achou que era super incrível. Ele falou, gente, vocês têm que entender que esse negócio vai ficar aí para sempre. Só que ao mesmo tempo ele vai perder interesse muito rápido. A nossa ideia era fazer uma agenda. A gente tinha uma agenda cultural na TV da faculdade e a gente ia levar para o YouTube. Falou, daqui uma semana o evento já foi. Não interessa mais. Para que você vai fazer um canal de YouTube para isso? Não vai funcionar. Você tem que levar para uma outra plataforma. Então, tipo, a Gabi deu a visão dela de produtora de conteúdo. Eu estou dando a visão de quem vê os produtores de conteúdo fazendo as coisas, né? E de quem consome também. Tem essa coisa da efemeridade, que é tudo muito rápido, tudo muito perde interesse muito rápido. Ela falou da consistência, né? Você tem que saber do que você está falando e você tem que ter uma periodicidade de publicação para não perder o engajamento com a rede, com a plataforma, para a plataforma não te jogar para o lado, né? Para dar destaque para o teu conteúdo. Então, são muitas coisas que você tem que administrar ao mesmo tempo, além de pensar no conteúdo que você quer entregar para o seu ouvinte, para o seu consumidor, para quem quer que esteja consumindo o que você está produzindo, né?
E segundo a pesquisa do Ibope, 57% dos entrevistados começaram a ouvir programas de áudio digital durante a pandemia, o que faz com que o Brasil já ocupe o 5º lugar no ranking mundial dos que tiveram um crescimento mais acelerado deste meio de comunicação. E Gabi, diante dos seus conhecimentos atuais, qual critério você utiliza para a criação das suas pautas? Então, Giovana, é uma resposta bem particular, né? Eu sei que cada pessoa leva em consideração algo, mas para mim eu acho que o primeiro de tudo é a sensibilidade que você tem que ter, tanto com quem você está produzindo, quanto com quem está recebendo esse conteúdo, né? De você perceber o que o seu público deseja ouvir, se faz sentido para os seus ouvintes aquilo que você está criando, né? Como eles vão receber esse episódio, se o tema respeita as pessoas também, que é uma coisa fundamental. E claro, se você também se sente à vontade para falar sobre esse tema, sabe? E eu digo isso independente do segmento, seja no humor, no setor jurídico, na saúde, numa conversa aleatória, porque por mais que as redes sociais elas dominem a nossa rotina hoje, às vezes é importante a gente, como se diz, abrir a janela, né, olhar a nossa rua, olhar ao redor, olhar o mundo real, o que está acontecendo nele e que tipo de entretenimento, que tipo de conteúdo essas pessoas, o meu público direcionado ali, precisa de verdade. Montar pensando no seu próprio público, né? Gabi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. E que papo excelente. Acho que todo mundo conseguiu entender mais dessas áreas, né? Bom, Carol, muito obrigada por ter vindo aqui hoje também. Bom, pessoal, o Talk Tag vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.